Em 2000, eram 14 milhões de idosos no Brasil. Em 2019, foram contabilizados mais de 29 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Há 20 anos atrás, a expectativa de vida era de 70 anos. Atualmente, é de um pouco mais de 76 anos. Logo, a gente percebe que houve um crescimento, um envelhecimento populacional e houve um aumento significativo na expectativa de vida, acima da média mundial. E nós vamos falar hoje sobre os desafios que são gerados a partir desse envelhecimento populacional, a partir desse aumento da expectativa de vida no país. A primeira coisa que a gente tem que saber, tentar falar no nosso texto, é explicar o porquê que houve esse aumento da expectativa de vida. Só que eu não posso perder muito tempo e muitas linhas escrevendo sobre algo que não é exatamente o tema, né? Então a gente pode só contextualizar, colocar na introdução uma contextualização, falando que no Brasil houve um processo de industrialização e urbanização muito mais veloz do que aconteceu em vários outros países, né? Então, em 50 anos a gente atingiu um envelhecimento, vai atingir um envelhecimento que vários países atingiram em mais de 100 anos, 100, 150 anos. Então, esse processo de rapidez, de velocidade mesmo, em que ocorreu esse aumento de expectativa de vida e aumento do envelhecimento populacional, que vai ser analisado dentro do nosso texto, né? Então, a gente vai tentar abordar quais são as características brasileiras que levaram a essa situação toda. A primeira coisa que a gente pode colocar é que é o seguinte: diferentemente dos outros países que aconteceu esse processo de envelhecimento, por exemplo, na Europa, quando os países envelheceram, no final da década de 90 já eram considerados países velhos, já eram países ricos. Então houve um processo de enriquecimento antes do envelhecimento. No Brasil está sendo o contrário. A gente está envelhecendo antes, muito longe de ser rico quanto sociedade. Isso causa e gera vários problemas que podem ser abordados dentro do nosso texto, né? De cara a gente pode pensar já em uma situação. Vamos analisar esse texto sobre dois aspectos. Uma, sobre como a sociedade vê esse idoso, e aí então vai falar sobre as questões de preconceito e tudo mais, e sobre como o idoso se prepara para essa fase da idade e também como ele se vê quanto indivíduo pertencente à sociedade. Então, a gente pode colocar já de início uma intertextualidade bastante interessante. Simone de Beauvoir escreveu um livro chamado A Velhice. E nesse livro ela falava que existe uma conspiração silenciosa em relação aos velhos. Ou seja, ela já discutia no século passado, no final do século passado, essa relação de que a gente tem com os velhos, no sentido de que vamos esquecê-los, não vamos deixá-los participar mais da sociedade. Isso acaba sendo uma questão inconsciente e consciente também em diversas ações. A partir disso, a gente consegue identificar, já como o primeiro argumento, a ideia do preconceito. Então, cabe a gente fazer uma intertextualidade, uma contextualização, com o fato de o Brasil ser um país jovem. Ele é um país jovem desde o seu descobrimento, lá da colonização, e até mesmo jovem quanto à ideia de democracia, quanto à ideia de sociedade. Como é um país jovem, a gente valoriza o que é jovem, porque o país ainda está em construção. Então, eu preciso de gente que construa coisas para estar como protagonista dentro dessa sociedade, para estar como referência. E a referência do Brasil sempre é o jovem. Então, o que é bom é jovem e o que é ruim é velho. Então, esse preconceito ele existe até mesmo na questão semântica da palavra, né? Então, quando a gente fala sobre velho, ele tende a ser uma característica, algo ruim, é quase como um xingamento. É tipo, sai daqui, seu velho, isso é coisa de velho, pensamento de velho. Então, são expressões que fazem com que a gente acredite que o idoso acaba sendo inferiorizado dentro da sociedade. Uma outra coisa que a gente pode colocar em relação ao preconceito que a gente tem com os mais velhos, a gente pode falar sobre a ideia da morte, né? Então, na sociedade ocidental, mais no Brasil mesmo, aqui no Ocidente existem outros países que ainda valorizam e tratam de uma outra forma, mas no Brasil a gente trata a morte de uma maneira muito significativa, né? E a gente evita falar, morte é um tabu, é um tema polêmico. E como é um tabu, um tema polêmico, a gente relaciona o idoso a quem está mais próximo da morte, como se só quem pudesse morrer dentro da nossa sociedade fossem as pessoas mais velhas, né? Então essa relação de morte com o velho, ela acaba fazendo com que a gente, inconscientemente, acabe deixando de lado esse velho, essa pessoa que está fora do convívio ali mais próximo da nossa sociedade, que está produzindo coisas, né? Aí dentro disso a gente ainda pode falar sobre a sociedade individualista e ególatra que a gente vive, em que a gente pensa somente na gente, e aí como eu vou
pensar no velho se eu não tenho a minha felicidade resolvida, né? E eu tenho que produzir, como é que eu vou pensar em alguém que não produz, né? Então a gente pode colocar isso como uma relação que é, dentro da sociedade brasileira, que eu associo a vida a ter o que fazer, a ter uma ação, a um trabalho produtivo, né? Aí, claro, essa sociedade capitalista que faz com que a gente acredite que se eu não estou trabalhando, eu não sirvo para aquela sociedade. Logo, eu perco meu protagonismo social. E esse protagonismo social, que foi durante 40, 30 anos, porque era uma força, uma mão de obra interessante para aquela sociedade, a partir do momento que a pessoa se aposenta, perde esse protagonismo social, e esse protagonismo social é dado para outra pessoa, uma pessoa mais jovem. Então, no Brasil, a gente não valoriza o idoso nesse sentido. E aí, se ele perde o protagonismo social, ele perde a cidadania também. Ou ele pode perder. Claro que estamos falando sobre o brasileiro médio. Existem diversos idosos que não se sentem velhos, não se sentem idosos e acabam desfrutando de todas as situações positivas que o capitalismo pode dar para as pessoas. Mas a gente pode colocar então essa ideia de perder a cidadania. Então, perde o interesse de participar socialmente e até mesmo politicamente dentro da sociedade. O marco até mesmo, quando chega uma determinada idade, a gente não é mais obrigado a votar, por exemplo. Então, os idosos vão sendo cada vez mais deixados de lado, né? Então, quando a gente fala sobre cidadania, o direito, sobre os deveres e tudo mais. Quando a gente fala sobre direito, já cabe citar o Estatuto do Idoso, que é de 2003. Cabe você falar que o Brasil foi muito tardio na preparação de um projeto, de um estatuto que pensasse exclusivamente nessa parcela da população e que, mesmo depois da criação desse estatuto, os direitos ainda não são totalmente garantidos. Que a base desse estatuto é semelhante ao Estatuto da Criança, que é de 20 anos atrás, praticamente, não, de 13 anos atrás, praticamente, 13 anos atrás, em diferença, o ECA em relação ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele é para garantir, assim como o ECA, direitos com prioridade. Então, todos os direitos constitucionais, quando a gente fala sobre os sociais e os humanos que estão postos ali, são colocados como primordiais, prioritários para essa parcela da população. Então, depois de 2003, mudaram várias regras, várias leis sociais, como, por exemplo, a questão de prioridade em filas, por exemplo, posterior a esse estatuto. Então ele é muito positivo, mas na prática acaba não funcionando para evitar esse preconceito e a forma como o idoso se vê e como a sociedade vê esse idoso. Dentro dessa questão, a gente pode até falar sobre como perde-se o protagonismo social e algumas coisas até mesmo chocam a sociedade. Por exemplo, um idoso namorando em praça pública é muito raro, né? E é raro por quê? Porque o idoso namora porque a sociedade não aceita isso e ele tem que ficar guardado em seu quartinho de fundo quartinho dos fundos do seu filho, da sua filha, né? Então é uma reflexão que a gente pode fazer dentro dessa sociedade toda que julga o velho como sendo inferior. E aí o que acontece? Ele acaba sendo um peso. Ele é um peso para a família, porque tem que cuidar dele, é um peso para a sociedade, que não o suporta, né? não quer mais incluí-lo, e também para o governo, quando a gente fala lá sobre os gastos econômicos que a gente tem com a Previdência. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos 14% da Previdência, 14% do PIB no Brasil é gasto com Previdência. Então gasta-se muito com os idosos no Brasil, mas porque não foi feito um projeto de como que seria gerida toda essa população que tem crescido cada vez mais. Muito bem. E tem o segundo ponto. O segundo ponto é a forma como o velho se vê e como nós nos vemos quando velhos. Como nós veremos, como nós seremos quando velhos. Então é o seguinte, no Brasil a gente envelhece mal. A população média brasileira ela envelhece muito mal, porque a gente não se preocupa com o futuro. A gente não tem o costume de cuidar do nosso próprio corpo, de cuidar da nossa própria mente, e faz com que mais de 1/3 da população idosa, ou seja, 1 a cada 3 brasileiros que tem mais de 60 anos hoje, tem algum tipo de limitação funcional. Ou seja, eles dependem direto ou indiretamente de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, né? Isso faz com que esse envelhecimento ele seja realmente um peso também para o idoso, né? Então a gente pode colocar isso dentro do nosso texto. Se o aumento da expectativa de vida está ocorrendo significativamente nos últimos anos, a tendência é que a gente vá viver mais. Então a gente precisa chegar depois dos 60, 65, 70, 80, 90 de uma forma um pouco mais preparado do que a galera que está agora com essa idade. E aí a gente já pode fazer um paralelo entre duas gerações. O pessoal que tem agora mais 60 é uma geração que realmente não se preocupava com essa ideia de futuro, porque a aposentadoria era o fim.
Então, vivia para aposentar. Depois que aposentou, aí ficava pensando somente em aproveitar a vida, que era simplesmente descansar, né? Então, para essa galera lá de jovem, eles pensavam, vou aposentar para descansar. Só que para a sociedade atual, que sabe que vai viver mais, daqui a 30 anos vamos viver muito mais, a gente tem que se preocupar em como envelhecer, em pensar na forma como nós nos alimentamos, como nós nos exercitamos e cuidamos principalmente da nossa mente, para que depois da aposentadoria a gente continue vivendo de fato, né? E também até sabendo que essa ideia da aposentadoria vai ser um pouco mais tardia, né? Então cada vez mais nós vamos aposentar com mais idade. Dentro dessa ideia de que a gente vai viver mais, a gente pode citar algumas coisas bem interessantes. Uma ideia, antes é uma citação importante do Martin Luther King, que ele falava o seguinte, o que vale não é quanto se vive, mas como se vive. Então a gente precisa se preparar para essa idade de uma maneira interessante para viver bem, né? Não muito, mas viver bem. Então não pensar em viver muito, mas viver o mais bem possível a vida que a gente tem, né? E aí é o seguinte, dentro dessas mudanças de expectativa de vida, desse aumento de expectativa de vida, os idosos atuais já estão vivendo mais no sentido de vida mesmo, no sentido de viver a vida mais do que os idosos anteriormente faziam. E aí existem já diversos estudos, diversas situações que abordam algumas coisas interessantes. Por exemplo, Alexandre Kalash é um médico que tem um dos maiores aprofundadores quando a gente fala sobre envelhecimento e longevidade no Brasil. Para gente ter uma ideia, ele é o presidente do Centro Internacional de Longevidade do país. E é um centro que estuda sobre essa característica de envelhecimento e faz com que tenham estudos, pesquisas e atitudes, ações para que essa parcela da população viva melhor, né? Então ele inventou um termo chamado gerontolescência. Gerontolescência é como se fosse uma adolescência após a vida adulta. E aí é o seguinte, é um termo que pode até mesmo pegar pelos próximos anos, só de a gente imaginar, por exemplo, como é recente o termo adolescência. Ele tem menos de 200 anos. Então, menos de 200 anos atrás, a gente não tinha essa fase da idade estudada ou dado como prioridade, coisas do tipo. Era simplesmente criança e adulto, né? Então, depois viu-se que tinha uma fase de interseção ali entre a fase infantil e a fase mais adulta. E essa gerontolescência é exatamente isso. Dentro dos estudos dele, ele fala que quando a gente aposenta, quando a gente chega à terceira idade, a gente ainda tem muita vida para viver, porque essa expectativa de vida está aumentando, como eu disse, e ainda tem muita coisa para fazer. E a gerontolescência é exatamente aproveitar esse momento fazendo coisas interessantes, não somente vivendo no quartinho de fundo da casa dos filhos, né? Então, sendo ativo, seja trabalhando, seja fazendo alguma atividade física, alguma atividade mental, ajudando alguém, fazendo qualquer coisa que seja útil dentro dessa ideia, né? Aí é o seguinte, já tem uma dica também de um documentário na Netflix chamado Envelhecência, que até trata essa gerontolescência e aí mostra alguns gerontolescentes e que mostram alguns velhinhos que não são esses velhinhos que a gente conhece, aquele velhinho que fica fazendo tricô, que fica sentado na cadeira de balanço. São pessoas que estão vivendo a vida. E aí, se viver a vida, ele tem que ficar cada vez mais intenso na nossa mente, porque nós vamos viver mais do que a população atual, do que a população anterior, né? Então a gente coloca isso como meta. Um desafio desse aumento da expectativa, talvez o principal, é cuidar para que a gente chegue à terceira idade da melhor maneira possível. Cuidar para que a galera que está na terceira idade atualmente tenha todos os seus direitos garantidos, né? Então isso é bastante importante. Como que eu vou intervir neste problema? Vai depender muito de como eu coloquei dentro do meu texto, né? Então eu posso falar de cara a garantia do cumprimento do Estatuto do Idoso, que é de 2003. Então eu preciso fiscalizar, eu preciso ter órgãos específicos para essa faixa etária. Então eu preciso colocar, por exemplo, hospitais para idosos e coisas que vão ajudar de fato esses idosos. Então a gente lembra do dado que eu passei. 1 a cada 3 idosos tem algum tipo de limitação funcional, então ele precisa de alguma ajuda. Então o governo ele tem que atuar nisso fortemente, significativamente. Outra coisa, a gente vai falar sobre a valorização dos idosos, que é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, a gente poderia promover um contato intergeracional, que é uma coisa muito importante, para que a gente possa quebrar um pouco o que a gente imagina do que é ser idoso, de que é aquele velho que não faz nada e tudo mais. Então a criança ela precisa estar em contato com o idoso, o adolescente, a pessoa adulta, e esse contato ele pode ser feito através das escolas, por exemplo,
Então as escolas podem promover uma semana de contato com, um mês, por exemplo, de contato com os idosos. Então os idosos irem até a escola, então a escola irem a alguns centros que tenham idosos como a forma de ter esse contato. Aí como sugestão poderia ser em outubro, já que tem um Dia Internacional de Idosos, que é o dia 1º de outubro. Então a gente pode sugerir isso dentro da nossa proposta de intervenção. Outra coisa também é a mídia valorizar o protagonismo social do idoso. Então podemos falar ali sobre ficções engajadas valorizando, colocando o idoso como ator principal, como personagem principal, por exemplo. Uma forma de a gente identificar o idoso como sendo importante dentro dessa sociedade. E também propagandas. Então a gente poderia falar sobre o governo federal fazer propaganda junto às redes sociais, de forma a valorizar essa população idosa de maneira significativa. Se falou sobre a Previdência, você até aprofunda sobre a Previdência. Mas eu acho que caberia falar sobre Previdência para dar solução de Previdência se no texto de apoio abordar essa questão. Se abordar a questão econômica, aí a gente coloca a reforma da Previdência ali como importante e ela sendo frequente, como vai acontecer nos próximos anos, né? Mas não tendo colocado a questão econômica, a gente fica focado mais nessas duas características. Na ideia do preconceito dos mais novos com os mais velhos e na forma como os mais velhos se veem e a forma como a gente se prepara para a fase mais idosa da nossa vida.